Olá, querido amigo, professor e professora da Escola Sabatina, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso estudo. Chegamos à lição número 3, o chamado de Deus. Essa é uma lição muito bonita. Ela vai falar sobre as profecias das 70 semanas, das 2.300 tardes e manhãs, mas ela também toca no tema da eleição e do chamado de Deus. E tem um apelo muito bonito, tem um fechamento muito especial na quinta-feira. Só que, Tiago, você pode me perguntar, eu andei folheando a lição e eu senti muita dificuldade. E eu quero lhe falar para você que eu também. Por quê? Porque nós temos o costume de traçar uma linha, sabe? E você vai fazendo uma corrente, um dia puxa o outro, um assunto sai no outro, então você vai levando o aluno ali sem pausas, né? Como se fosse uma corrente mesmo, do domingo até a quinta-feira, sem que ele perceba. Chega no final, você faz o fechamento e o aluno não percebeu mudança, interrupção de tema. Foi um fluxo contínuo. Só que essa lição, ela tem aqui na parte de domingo o chamado, aí interrompe para falar de qual foi o ano que saiu a ordem, depois 70 semanas, 2.300 dias, aí pula lá para Romanos 9 e termina com a história de Moisés. Como é que nós vamos fazer um fluxo contínuo com essa estrutura? Está difícil, não está? Pois é, nós temos aqui um modo, nós pensamos, nós fizemos um roteiro todo especial, fique conosco para você descobrir a ponte que vamos fazer entre o assunto profético e o assunto teológico e devocional, que é o assunto da eleição e do chamado. Mas para isso, nós vamos estruturar a lição em uma outra abordagem para ficar mais fluido, para ficar mais fácil. Qual é essa outra abordagem? Nós vamos começar pela segunda-feira, terça e quarta. E aí nós vamos para o fechamento. Vamos fazer o fechamento com domingo, Esdras e Neemias, e quinta, Moisés, ok? Vamos começar pela parte profética e aí vamos fazer um pulo da parte profética para a parte teológica e devocional. Vamos lá? Vamos para o nosso mapa. Temos ao centro Babilônia, o local onde Daniel passou o seu período, onde ele serviu na corte e onde ele teve as suas visões. Vamos dar um zoom, vamos fazer a tradicional linha do tempo e vamos iniciar essa linha do tempo com Daniel 8, verso 1. Ali é dito que Daniel estava no terceiro ano de Belsazar. Tiago, quando era o terceiro ano de Belsazar? Aproximadamente 549 a.C. É uma data não muito certa, mas está ali 549. O que aconteceu, Tiago, nesse capítulo? Daniel ele tem a visão do carneiro, do bode, do chifre pequeno e das 2.300 tardes e manhãs. Como foi isso? Repare na gravura. Daniel estava ao lado do rio, então ele viu um carneiro dando cabeçadas, depois ele vê um bode vindo em direção ao carneiro, o bode ataca o carneiro, o bode destrói o carneiro e o bode domina toda aquela região. Depois, o chifre principal do bode se quebra, saem 4 outros chifres e depois aparece um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, ele atinge o santuário de Deus, ele deita abaixo o santuário de Deus, ele pratica inúmeras transgressões, algo terrível. E Daniel, assustado, vê um anjo perguntando para o outro, ali em Daniel 8, versos 13 e 14. Até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora? Visão essa, né? Visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. E aí o que foi a resposta? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, então, ele tenta compreender a visão, só que o que diz a Bíblia? Daniel se enfraquece. E o anjo, então, lhe concede energias extras. Aquilo deve ter sido desgastante. Daniel já era idoso, uma visão gloriosa, está na presença de um ser celestial. Daniel caiu sem sentido ao chão, diz o verso 18. Mas o anjo o coloca de pé, lhe concede energia, e Daniel recobra o sentido, e o anjo passa a explicar.
O carneiro é a Medo-Pérsia. O bode é a Grécia. Depois aparecerá o chifre pequeno. E o chifre pequeno atacará o santuário. Tiago, o que é o chifre pequeno? Quero lhe alertar que ano que vem, no primeiro trimestre, nós teremos uma lição totalmente dedicada ao livro de Daniel. E lá nós aprofundaremos todas essas questões ligadas ao santuário e ao cumprimento profético. Por enquanto, vamos entender que o chifre pequeno atacou o santuário. E então o anjo vai explicando tudo aquilo e o anjo chega no verso 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias ainda muito distantes. E aí o verso 27, eu, Daniel, enfraqueci. A gente não sabe se o anjo interrompeu aquela conversa, é provável. Agora é provável também que Daniel tenha ficado sem forças pela segunda vez. Daniel tenha se desgastado tanto que ele não consegue ouvir a explicação do anjo. Então, as duas hipóteses, ou o anjo parou de explicar, ou Daniel não conseguiu ouvir, o que nos interessa que aconteceu é que Daniel não ficou sabendo a explicação dessa parte da visão. Ele entendeu o bode, ele entendeu o carneiro, ele entendeu o chifre pequeno, mas ele não entendeu o que são esses 2.300 dias. Então, nós chegamos em Daniel capítulo 9, verso 1. A data é o primeiro ano de Dario, o Medo. Esse Dario, favor não confundir com o Dario persa, que é o pai de Xerxes, avô de Artaxerxes. Aquele Dario é persa. Esse Dario diz aqui, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Ele é um Medo. O comentário bíblico adventista adota a ideia de que ele é Ciáxeres II, tio de Ciro, filho de Astíages, que eram reis medos. Então Ciro conquista a Babilônia e ele concede o trono da Babilônia para Astíages, um favor aos medos, né? Afinal de contas, era a família da parte da mãe de Ciro. Então ele concede ali como um reino vassalo, enquanto Ciro era o imperador de toda a Medo-Pérsia. Então Ciáxeres II como a identidade de Dario o Medo. Então, no capítulo 9, que aconteceu quando? 538, 537. Isso aqui é provavelmente um ano depois, ali cerca de um ano depois da conquista de Babilônia por Ciro, que foi em 539, ok? Então Daniel, ele decidiu estudar o quê? O livro de Jeremias. Porque Daniel não compreendia quando essas 2.300 tardes e manhãs começavam e nem o que acontecia ali durante o seu período. O que é isso? O santuário será pisado? Então ele vai lá para o livro de Jeremias e ele estuda e ele encontra o trecho que fala do cativeiro, que na verdade diz, estas nações servirão Babilônia por 70 anos. E Daniel fala assim, olha, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Só que Daniel imagina que Deus pode ter mudado de ideia por causa dos pecados do povo e alongado o período de cativeiro de 70 para 2.300 anos. Afinal de contas, a profecia de Isaías não diz que Ciro era ungido de Deus, que Ciro libertaria o povo. O que digo de Jerusalém será edificada e o templo será reconstruído? Pois já passou praticamente um ano que Ciro conquistou Babilônia e não aconteceu nada. O povo não recebeu autorização para retornar. O templo está em ruínas, Jerusalém está com as portas e os muros queimados e agora? Olha o que Daniel pensou. Daniel imaginou que esse período de 2.300 tardes e manhãs, que ele entendeu como 2.300 anos, se iniciasse lá com a destruição de Jerusalém, com o cativeiro, e se estendesse 2.300 anos para frente. Então, o templo de Jerusalém que estava destruído só seria purificado quando? 2.300 anos depois. Quando Daniel ele lê e ele pensa que essa pode ser a interpretação, Daniel fica mal. Daniel fica muito sentido, muito triste.
E ele então faz uma oração de súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É uma oração que vem do fundo da alma. Ele pede: Senhor, por favor, perdoa. 2.300 anos a mais. 70 anos já era terrível, agora 2.300 anos. Por favor, Senhor, perdoa as nossas misericórdias. Restaura o teu povo. Esse é o teu povo que o Senhor libertou com mão forte e braço estendido. E enquanto Daniel orava, pedindo perdão pelos pecados do povo, pensando que Deus teria esticado o período de cativeiro, um anjo é enviado do céu para explicar a Daniel justamente aquilo que o estava turbando, aquilo que o estava entristecendo, que era parte das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos. Então o anjo fala no capítulo 9, depois que ele estava orando, aliás, o anjo interrompe a oração, né? Olha, falava eu, verso 21, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender-te o sentido. O sentido de quê? Do que ele não havia entendido 11 anos antes sobre as 2.300 tardes e manhãs, lá no capítulo 8. Então, olha só o que o anjo fala para Daniel. Daniel 9, versos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro ponto, 70 semanas não tem nada a ver com 70 anos de Jeremias. Está tudo no mesmo capítulo, mas são coisas separadas. 70 anos de Jeremias são 70 anos. 70 semanas vão dar 490 anos, ok? Então lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe, vai acontecer alguma coisa. Então, olha, 70 semanas foram cortadas, foram determinadas, foram separadas. Separadas de quê? Do período principal, do período maior de 2.300 anos. Então, 70 semanas foram cortadas, e quando elas iniciam? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Como que elas estão divididas? 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão em 7 semanas, mas em tempos angustiosos. Depois tem um período maior de 62 semanas, e depois das 62 semanas será morto o ungido. Quem é ungido? Jesus. Então, ele morre na última semana das 70, a gente diz a 70ª, a semana número 70, a última. Mas na última semana, diz o verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Vamos agora voltar para a nossa linha do tempo. O anjo explicou para Daniel e disse assim: Daniel, esses 2.300 anos, isso aqui não começa, isso aqui não tem a ver com os 70 anos de Jeremias, que Deus vai alongar o cativeiro, que o tempo vai ficar destruído. Não. Isso aqui está no futuro. Isso aqui, nós temos que localizar a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Então, o período dos 2.300 anos iniciam com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que nós não sabemos ainda quando é, Daniel. Então, quando sair essa ordem, você precisa cortar do período principal 70 semanas. E essas 70 semanas estão relacionadas com o teu povo. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esse período está relacionado com Jerusalém. Vamos prosseguir? 70 semanas, elas vão iniciar em 457. Tiago, o que tem em 457? Olha, vamos esticar isso aqui, vamos deixar só esse diagrama das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas, que se iniciam em 457. E vamos verificar que em Esdras capítulo 7, nós temos o decreto de Artaxerxes. Ali é dito o 7º ano de Artaxerxes.
E nós temos ali 457 para iniciar as 2.300 tardes e manhãs e o período que é cortado, as 70 semanas. Então, as 70 semanas, elas estão divididas. Primeira divisão, 7 semanas. Segunda divisão, 62 semanas. Terceira divisão, 1 semana. Então, vamos para as 7 semanas. Ali é o período de Neemias, onde é dito aqui, olha, as praças e as circunvalações de Jerusalém se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí temos a história de Neemias, que mostra como eles repararam parte do muro e como foi um período turbulento, em momentos angustiosos. Depois dessas 62 semanas, nós temos o período intertestamentário, onde o Império Grego dominou. Nós temos ali o período dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que disputaram o território da Palestina, onde estavam os judeus. Nós temos ali a história dos Macabeus também nesse período. É nesse período que também aparece um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio, muito mencionado aí, com assuntos relacionados a Daniel e a essa profecia. Então, esse é o período intertestamentário e ele já vai até o ano 27, que é o ano do batismo de Cristo, ok? Inicia-se aí a última semana das 70 semanas. Entenda, 70 semanas, você vai pegar, cada semana tem 7 dias, então 70 vezes 7 vão dar 490 dias. Cada dia vale por um ano, temos 490 anos. Okay? Então, de 457. Se você avançar, você vai chegar nessas datas. No ano 31, a metade da última semana, o que que diz a profecia aqui? Olha, verso 27. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da última semana, Jesus morre. Então, os sacrifícios do templo, eles terminam. Durante esse período, né, que é o período do Messias, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Então, uma semana são 7 dias, que se transformam em 7 anos, do ano 27 ao ano 34. O Messias quis fazer uma aliança com Israel. Eles o mataram. O Messias foi misericordioso, enviou os apóstolos para mais um período, né? O seu ministério foi de 3 anos e meio, os apóstolos mais 3 anos e meio. Como foi que a nação judaica terminou? Eles rejeitaram o Espírito Santo, apedrejando Estevão. A partir daí, a nação judaica foi rejeitada. E agora, outro povo, que não era chamado de meu povo nas Escrituras, que são os gentios. Os gentios são escolhidos. E aqui que está o link que nós vamos fazer. Os gentios são eleitos para a missão de representar a Deus na terra. Quem eram os eleitos? Era a nação de Israel. Parte da nação se apostatou, o reino do norte, perderam a identidade, sobrou os judeus, o reino do sul. Só que eles rejeitaram o Messias. O Messias enviou então os seus apóstolos, que também foram rejeitados. Então Deus rejeitou a nação de Israel como a sua representante, ok? E quem foi escolhido no lugar? A igreja cristã. Então, as 70 semanas são formadas por 490 anos e as 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 anos. A partir de 457, inevitavelmente vamos chegar a 1844, onde cremos que o santuário celestial, que é o único que existia naquela época, iniciou-se a sua purificação. Jesus Cristo, ele inicia o trabalho de expiação no santuário celestial. Então, esse é o resumo da parte profética. E agora nós vamos entrar na parte da eleição. Nós vamos ver como que Israel, que era o povo de Deus, perde esse encargo que agora é posto sobre a igreja cristã. Me acompanhe na parte de quarta-feira e o capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos estão todos tratando do assunto da eleição de Israel,
ou da missão que a igreja agora desempenha. E o que aconteceu com Israel? É o tema desses 3 capítulos. Não há como explorar os 3 capítulos, até mesmo explorar todo o capítulo 9, que é um capítulo dificílimo. É muita coisa para essa lição. Vamos tentar fazer um pequeno resumo. Antes eu preciso dizer que o capítulo 9 de Romanos, ele é a base da doutrina calvinista. O que diz a doutrina calvinista? A doutrina calvinista diz que Deus predestinou alguns para a salvação. Nem todos foram eleitos para a vida eterna, apenas alguns. E, por tabela, os que não foram eleitos para a vida eterna foram eleitos para a destruição eterna. Os calvinistas não costumam se expressar assim. Alguns se expressam em termos mais fortes, outros em termos mais suaves. Mas se levarmos o seu raciocínio às últimas consequências, nós teremos um Deus que é soberano e pode todas as coisas, que poderia salvar a todos, mas que decidiu salvar apenas alguns. Tiago, mas e se as pessoas que estão predestinadas a irem para o céu não quiserem? Não importa, elas não possuem livre-arbítrio. Deus predestinou que elas vão para o céu. E as pessoas que vão se perder? Deus predestinou que elas se perdessem, mas por quê? Para a glória de Deus. São os eternos desígnios do eterno que nós não podemos compreender. Agora, isso soa muito ruim para o crente que fala, bem, se eu fizer ou deixar de fazer alguma coisa, a graça é irresistível. Se sou eleito, irei para o céu. Mas se não sou eleito, vou aproveitar o máximo que eu puder a minha vida, porque eu não possuo livre-arbítrio. Então, a base dessa doutrina, ela está aqui em Romanos 9, principalmente no trecho que diz que Deus fez alguns vasos para a desonra, preparados para a ira, e outros vasos ele preparou de antemão para o quê? Para a sua glória. Então, as pessoas extraem daqui que alguns foram eleitos para a salvação e outros para a perdição, e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso, porque Jesus só morreu por alguns, porque não existe livre-arbítrio. Nós não somos da linha calvinista, nós estamos na linha arminiana, onde existe a sinergia. O trabalho da salvação ele é em cooperação, poder de Deus e o esforço humano. Então, à luz dessas observações, o que temos em Romanos capítulo 9? Nós temos o seguinte, nos primeiros versos, Paulo ele está muito triste. Triste com o quê? Ele mesmo declara, ele está triste por causa dos seus irmãos. Tiago, mas quem são os irmãos dele? Os cristãos? Não. Ele diz assim, por causa de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Então ele está triste com os israelitas. E ele fala assim, mas por que eu estou triste? Veja só, eles são israelitas, pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. As promessas, o nosso culto cristão, as alianças, tudo que nós temos provém dos judeus, inclusive os patriarcas e o Messias, ele fala no verso 5. E aí ele prossegue. Puxa, e olha o que aconteceu com Israel. Falhou a palavra de Deus? Essa pergunta está embutida aqui. Ele, olha, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nem todos os gentios estão excluídos de Israel. Você pode ser gentio e ser israelita. Como é isso? E ele vai passar a desenvolver o seu argumento. Ele vai falar o seguinte, que não é porque a pessoa é filho de Abraão que ele é um descendente da promessa. E ele passa a mostrar que o critério não é um critério genético, porque se fosse genético, Ismael, que era filho de Abraão também, teria parte na promessa. Mas a Escritura diz que Ismael não teria herança com Isaac. Então não basta ser filho de Abraão, você tem que participar da promessa, e a promessa foi concedida para quem? Para Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Então ele fala, ó, não é uma questão genética da carne, mas é uma questão de você estar ligado à aliança da promessa feita a Abraão e a Isaac, seu filho. Agora, não é nem só isso, porque o segundo argumento dele é, nós todos somos descendentes de Abraão por parte de Isaac. Agora, Isaac teve 2 filhos. E os 2 filhos foram gêmeos.
Não é no caso de Abraão que teve Isaac, segundo a promessa, mas a sua maneira teve Ismael, não. Isaac orou e a sua esposa concebeu gêmeos, 2 filhos. E aqui ele fala, e não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, uma eleição incondicional, não por obras, sem nenhuma condição. Deus escolheu Jacó, porque o mais velho servirá ao mais moço. E aí ele passa a desenvolver essa ideia. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então não basta nascer da carne do filho da promessa, que é Isaque, porque mesmo Esaú, que nasceu do filho da promessa, ele não tem parte na herança, porque ele deveria servir a Jacó. Deus não se agradou de Esaú. E agora ele interrompe o seu relato e fala, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver a ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver a ter compaixão. Muitos pensam aqui que Deus só tem misericórdia dos eleitos. Jesus só morreu pelos eleitos. E aí você vai discutir, não, Deus ele tem misericórdia de quem ele quiser. Olha, os problemas estão na interpretação que damos a Jacó e Esaú. Primeiro ponto, vamos em Romanos capítulo 11, e diz assim no verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então vemos aqui que Deus ele é soberano, ele usa a sua misericórdia com quem ele quiser, mas ele decidiu usar para com todos. E a eleição de Jacó e de Esaú não se trata de uma eleição para a salvação. Deus, enquanto eles estavam no ventre, não determinou, sem nenhum critério, incondicionalmente, eu quero salvar esse aqui, eu vou mandar ele para o inferno. Isso faz Deus, no mínimo, um ser ambíguo e, no máximo, um monstro terrível, sem caráter. Mas não é isso que aconteceu. No ventre materno, Deus escolheu Jacó para uma missão. E Esaú, que deveria receber a missão porque era o primogênito, Esaú recusa a missão. Não porque Deus tirou o livre-arbítrio, mas porque o próprio Esaú assim escolheu. Então, vamos agora para o verso 20. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É aqui que as pessoas dizem, olha, Deus fez Jacó para a honra e Deus fez Esaú para a desonra, não a livre-arbítrio. Isso não é verdade. Vamos conferir o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versos, eu anotei aqui na lição, 20 e 21. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. O que Paulo está falando? Ele compara aqui o povo cristão com uma grande casa. Ele fala, olha, do mesmo modo que na casa você tem ali garfos e talheres de ouro, de inox, louça muito bonita, pintada, colorida, copos de cristal, utensílios de honra, na mesma casa você também tem utensílios para a desonra. Vamos colocar aí o papel higiênico, o vaso sanitário, são utensílios diferentes dos utensílios ali do copo de cristal, da louça, dos garfos, dos talheres. Então, se numa casa existem utensílios para a honra e utensílios para a desonra, na igreja também tem pessoas para a honra e para a desonra. Mas quem é que determina quem é para a honra ou para a desonra? A eleição é uma eleição pessoal. Cristo chama as pessoas para uma missão. Só que as pessoas podem recusar a missão. A eleição não é para a salvação, a eleição é para a missão. Veja o verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você talvez,
por algum tempo esteve morno na fé, sendo mais uma pessoa para a desonra da igreja. Mas se você se purificar pelo sangue de Cristo destes erros, Cristo pode te utilizar para que você seja um utensílio de honra. Então, se Esaú houvesse seguido o caminho da espiritualidade, Deus poderia tê-lo utilizado como um utensílio de honra. Mas veja o que diz, olha, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Deus suportou. Deus não fez vasos de ira, para o fogo eterno. Ele suporta aqueles que a si mesmos se fizeram vasos de ira. Porque a ira de Deus vem sobre todo pecado, toda transgressão, aquele que troca a justiça pela injustiça. Está no capítulo 1 do livro de Romanos. Então as pessoas a si mesmas se fizeram vasos para a ira. Verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também os gentios. E ele prossegue aqui no verso 25, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Mas relativamente a Israel, o que fala Isaías? Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. E aqui nós entendemos a alegoria de Paulo, a alegoria entre Jacó e Esaú. Israel é o filho mais velho. Israel é Esaú nessa alegoria. E Jacó era o que não tinha parte na primogenitura. Porém, Jacó recebe a bênção, ao passo que o filho mais velho rejeita o seu chamado, rejeita a sua missão, a sua primogenitura. Então aqui ele fala que Israel, ao rejeitar o Messias por ocasião do fim das 70 semanas, rejeita a sua missão e ele chama os israelitas de Esaú. Ao passo que Esaú agora vai servir ao mais moço. Quem é o mais moço? Quem é que nasceu depois? A igreja cristã. A igreja cristã agora, os gentios que não eram chamados povos de Deus, eles são enxertados na videira, na oliveira brava, isso aqui é o capítulo 10 e o capítulo 11, e passam agora a ser os legítimos representantes de Deus na terra. É um assunto extenso, tentei falar o máximo aqui para refutar alguns erros que correm por aí, algumas interpretações. Mas agora que vencemos Romanos 9, vamos passar para o encerramento da nossa lição e vamos voltar aqui para a parte de domingo, para o chamado de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias foram eleitos para quê? Para uma missão. Qual a missão? Esdras retornar com o povo, levar ali o decreto de Artaxerxes. Esdras, o escriba, e Neemias, eles, na tradição judaica e também no livro Profetas e Reis, são os que organizaram os livros do Antigo Testamento. Eles que juntaram esses livros que hoje nós chamamos de Antigo Testamento e que no Novo Testamento, na época dos evangelhos ali, eram conhecidos como escrituras. Então, olha que missão incrível para Esdras, que era o escriba. Neemias, ele tem agora a missão de reconstruir os muros. Daniel teve outra missão, Daniel recebeu visões ali, trabalhou na corte de Nabucodonosor. Cada pessoa recebe uma missão diferente, todos são eleitos para uma missão. Deus não elege alguns para a salvação e outros para a perdição, não. A eleição é para a missão e não para a salvação. Agora, qual a característica de Esdras e Neemias? Todos dois estavam dispostos. Se você não estiver disposto, meu amigo, agora estamos aqui no século 21, se você não estiver disposto, não tem eleição que sirva, você não vai desempenhar nada. Você tem que estar disposto, como Esdras, a amar a lei do Senhor, a procurar praticar tudo que está escrito na lei. Você tem que estar disposto a perseverar, a se esforçar, como foi Neemias. Eles moravam em palácios lindos, os palácios de Persópolis eram coisas magníficas, as pedras estão lá até hoje e eles foram para uma terra de miséria.
como que eles trocaram o luxo do palácio pela miséria de Judá. Então, eles estavam dispostos a sofrer por amor à mensagem, a sofrer pelo povo de Deus, a sofrer pela causa de Cristo. Você está disposto? Vamos agora para o trecho de Moisés na quinta-feira. Moisés, ele talvez foi uma das pessoas que teve uma das missões mais grandiosas, mais importantes, criado na corte. Aqui eu faço uma pausa. Perceba você como todos os grandes reis são visitados por Deus, desde o Egito, desde a Síria, visitado pelos profetas Elias e Eliseu. Nós temos Babilônia, como pelo profeta Daniel. Nós temos a Medopérsia, por homens que estavam ali na corte. Temos a rainha Ester, Mordecai. Vemos a ação de Deus na história, vemos que Deus tem uma missão especial para o seu povo junto aos homens poderosos do mundo. Ok? Vemos então Moisés, que foi adotado pela filha do faraó, no esplendor e na glória do Egito, educado para suceder ao trono. E quando ele se achava com 40 anos, cônscio de sua missão, entendido em todas as artes e ciências dos egípcios, ele fala, chegou a hora de eu cumprir a minha missão. Como? Ele vai lá, vê um egípcio batendo em um israelita, ele mata o egípcio e a notícia se espalha. E cadê agora o Moisés que confiava na sua sabedoria, que se achava cheio de habilidades? Esse Moisés foge. Esse Moisés pensa que tudo acabou para ele. Ele vai para um lugar muito, muito humilde na península do Sinai. Ele se torna então pastor de ovelhas, criador de cabras, naquelas montanhas, sabe? Talvez ficava dias sem poder ver a esposa. Aquele que deveria suceder o trono, deveria se apossar do trono do Egito. Aquele que deveria ter um nome glorioso no Egito, agora está esquecido no meio do deserto. 40 anos. Aquele que cheirava os perfumes do Egito, agora está cheirando a cabra, cheirando a bode. Mas é quando Moisés se achava despido de todas as suas qualidades, quando Moisés achava que ele não podia nada, foi aí que Deus o chamou. Deus então colocou Moisés durante esses 40 anos na sua escola de preparo, na fornalha da aflição, para que Moisés desaprendesse tudo que ele aprendeu, as artes do Egito, para que Moisés parasse de confiar em si mesmo e confiasse em Deus, para que Moisés não confiasse na sua própria sabedoria, mas confiasse no poder de Deus, que era instrumentalizado por meio do seu cajado. Não o homem, mas a glória a Deus. Quando Moisés se achou sem nenhuma habilidade, falou, Senhor, tudo acabou para mim. Eu sou 40 anos pastor de ovelhas, nem sequer mais sei falar a língua egípcia. Aí que Deus falou, Moisés, é agora que eu vou lhe usar. É agora que em você eu vou mostrar o meu poder para você libertar o povo. E Moisés, ele opera os maiores milagres descritos na Bíblia, as pragas, a abertura do Mar Vermelho e os milagres ao longo de todo o deserto. Moisés, o grande profeta. E você? Talvez nós estamos cheios da nossa sabedoria, do conhecimento do homem, mas Deus está nos levando pela fornalha da aflição, pelo deserto, para que nós possamos desaprender tudo o que nós achamos que é bom. E Deus agora quer nos ensinar a sabedoria de Deus, a sabedoria do céu. E Ele nos chama para uma elevada obra. Qual é o seu chamado? Qual é o meu chamado? O que Deus quer que nós façamos? Lembre-se que Ele só chamou Moisés quando Moisés achava que não tinha mais nada o que contribuir, quando Moisés estava vazio de si mesmo. Ele só vai chamar eu e você quando nós aprendermos a sermos humildes, quando nós aprendermos a confiar inteiramente no poder dele. Que nós possamos estar com o coração aberto e dispostos à missão que o Senhor nos confiou.